Estamos de volta no Observatório da Imprensa de hoje, mídia e corrupção policial. Luiz Eduardo Soares, o Bruno Paes Manso mencionou um assunto que é corrupção, mas tem um desdobramento talvez até mais dramático, não é? Que é os massacres que às vezes há, a violência policial, não é? Chacina, de repente aparecem 5 pessoas mortas em São Paulo. Como a periferia é a periferia mesmo lá, ninguém toma muito conhecimento, a imprensa dá pequenininho. Mas isso é um problema sério, não é? Muito sério, Diniz. Para nós no Rio de Janeiro, no Brasil de uma maneira geral, apesar de não haver muitos dados, não é propriamente o problema da imprensa, não há divulgação de dados densos, com rigor, etc. Por razões óbvias. A Justiça não dá atenção devida, o Ministério Público tampouco, as polícias, as lideranças, os protagonistas de segurança pública, as autoridades políticas não conferem a isso maior relevância. Mas é um caso gravíssimo no Brasil. No caso do Rio de Janeiro, então, é dramático. Nós temos números que são recorde mundial, pelo menos se compararmos o caso do Rio de Janeiro com os casos sobre os quais há informação, porque evidentemente em muitos casos sequer há qualquer tipo de informação. Nós tivemos de 2003 a 2010, inclusive, 8.708 mortes provocadas por ações policiais. Que no Rio? No estado do Rio de Janeiro. 8.708, isso significa mais de 1.000 por ano. Para você ter uma ideia, os telespectadores se situarem no contexto internacional, as polícias norte-americanas são frequentemente acusadas por violência, brutalidade, a movimentos de direitos humanos, direitos civis. Nós sabemos há casos que são emblemáticos. As polícias norte-americanas, que são cerca de 21.000, que elas são pequenas, distritais, matam por ano 300, 350 civis em todo o país com 300 milhões de habitantes. No Rio de Janeiro nós temos 17 milhões de habitantes e matamos mais de 1.000. E quais são esses que morrem? Invariavelmente, eles são pobres, frequentemente negros, moradores de periferia, etc. E, evidentemente, esse problema se conecta com ineficiência policial e corrupção. Nós temos um problema de desgoverno, de descontrole. Nada a ver com competência do secretário. Eu tenho o maior respeito pelo secretário Beltrame. É uma pessoa honrada e tem sido reconhecida como valoroso, batalhador, tem todo o meu respeito e minha admiração, mesmo quando nós discordamos, eu sempre reitero isso. O melhor secretário do mundo, o melhor quadro técnico do mundo diante do desafio que representa o Rio de Janeiro e as polícias representam o Rio de Janeiro, não poderia fazer muito, ele faz o que é possível. Por quê? Porque há uma prática tradicional, Diniz, e há um problema institucional. O problema institucional é que esse desenho da arquitetura nacional na área de segurança é um desastre completo, a nossa jabuticaba institucional. Muito difuso, não é? É fragmentado e nós temos, então, polícia civil, militar disputando entre si, supostamente deveriam se complementar. Enfim, não vamos nos estender, que é um assunto mais técnico, mas esse é um desastre. Nós herdamos da ditadura e nunca fomos capazes de construir um pacto mínimo em torno de um consenso básico nacional para reformar as instituições, tornando-as modernas e passíveis de governança, de administração, de gestão, com transparência, controle externo, eficiência, qualificação e investimento profissional, valorização profissional dos nossos quadros, etc. Segundo ponto, a prática dos governos, não só do Rio de Janeiro. Os governadores chegam, dificilmente são da área. Eles olham a situação e pensam politicamente. Como é que na política se faz? Você se une aos inimigos, aos adversários, melhor dizendo, buscando cooptá-los e constituir alianças amplas. Quando você é o protagonista e lidera, quanto mais ampla for a aliança, mais seguro você está e mais vantajoso é para você. Num ambiente policial e de segurança pública, tal como no Rio de Janeiro, mas não é um caso singular, esse tipo de lógica não pode se aplicar, porque o outro adversário não é adversário, é inimigo, é criminoso, assassino, torturador, ou comprometido com extermínio, corrupto em grau elevado, capaz de vender a sua instituição na bacia das almas. Então, não é possível buscar a aliança, compactuar em nome de uma suposta cooptação. Vera, aproveitando a história, o recurso da lenda, né, eu botei as aspas nela, será que a imprensa não pode encontrar formas narrativas
Às vezes, depoimentos de jornalistas, assim, na base do New Journalism americano, alguma coisa em que você dê um clima, mas sem precisar apontar o culpado. Em suma, deve existir alguma forma narrativa para que o jornal, sem ainda as provas finais, que essas estão sendo colhidas pela Justiça, possa manter o assunto, não digo na primeira página, mas com um destaque, porque se a imprensa não mantém o assunto aceso, a população desconfia da imprensa. E ela entra num processo de desnorteamento, de orfandade, que é o que acontece muitas vezes no Brasil. Eu não tenho ninguém, diz o povo. Eu não tenho ninguém, a imprensa está quieta. Nós temos tido cada vez mais dificuldades em continuar, em aprofundar, às vezes, os assuntos, justamente por conta até de processos, infelizmente. Isso tem cortado um pouco as nossas asas, né? Eu me lembro quando eu entrei há 23 anos, nós fazíamos um jornalismo mais ousado. Uhum. E toda vez que a gente ousa mais, a gente... Sim. Né, tem o troco, né, de você entrar na justiça, a pessoa entra na justiça contra você, justamente por conta também das investigações que são muito longas. E você demora. Mas há formas narrativas, claro, lenda, que de repente pode se encontrar uma maneira de pelo menos manter o assunto permanentemente, né? Porque eu acho que a grande queixa da opinião pública e da sociedade em geral, né? Quer dizer, ela quer saber que a coisa está cozinhando aí, que existe. Agora, se a mídia se omite por razões compreensíveis, normais, né? Mas se ela se omite, a sociedade que está vendo a corrupção, que ela dá o tutuzinho quando ela ultrapassa o sinal e não sei o quê, então cria-se um gap muito grande de credibilidade, não é, entre a sociedade e os seus guardiães, não é? Não, com certeza, Dinho, você está coberto de razão, né? A gente tenta de vez em quando, mas às vezes é difícil realmente manter a chama, né, da investigação. E a gente se sente também cobrado, faço até uma meia-culpa, né? A gente tem um compromisso com a sociedade, a gente tem que continuar a investigação. Essa é a importância do jornalismo investigativo. Você tem que ir ao fundo, catucá-la, ir lá e ver se consegue se aprofundar. Mas a gente, às vezes, enfrenta algumas barreiras, não só dessa linha judicial, como até também da morosidade com que a investigação em si, né, com a Polícia Federal, por exemplo, com a questão da guilhotina, né, o processo está em segredo de justiça. Para você conseguir, você já tem que driblar certas, né, situações, para você continuar mantendo o noticiário ao longo do tempo, né. Mas chega uma hora que você tem que dar o tempo deles, tem que ficar caminhando com o tempo que eles têm lá para poder chegar depois na informação precisa, para também não dar uma informação de fogos de artifício, de que aquilo realmente aquilo acaba não sendo. Uma pequena complementação. Eu acho que é importante que os telespectadores saibam que nós devemos a Vera Araújo a descoberta do problema da milícia como um grande desafio do Rio de Janeiro. E a primeira análise crítica de vulto, muito corajosa. A própria denominação milícia, que é muito interessante, porque nós falávamos de polícia mineira, usávamos outros recursos. Grupos de extermínio. Ela identificou pelo nome uma peculiaridade que tornou possível um outro tipo de tratamento político, outro tipo de pesquisa. Que ficou popular, inclusive o povão usa milícia. Usa milícia, Exatamente. E ela pagou um preço caro pessoal por isso, de risco pessoal, etc. Muitas vezes a gente tem que fazer certas coisas, né, investigar, o jornalismo investigativo é por esse lado, né? Você se arrisca, entra em comunidades para ouvir as pessoas. O próprio Luiz Eduardo estava falando com relação ao número de mortos, é horrível você entrar numa comunidade e ouvir uma mãe dizer para você que não teve oportunidade de enterrar o seu filho. Por quê? Porque desapareceram completamente com o corpo, né? Muitas vezes por conta de policiais, né, corruptos que tentaram, de certa forma, extorquir, né, o traficante e some com ele. Às vezes o filho nem é traficante, é confundido, né?
Mas, enfim, a gente tenta fazer um trabalho investigativo, mas às vezes enfrenta barreiras. Sim, eu sei. Bruno, nós já trouxemos esse assunto várias vezes aqui ao Observatório da Imprensa, porque São Paulo vive situações... Eu, que sou carioca, mas vivo em São Paulo, eu já passei por tudo. Sequestro, assalto em casa, assalto... É terrível. Coisas que no Rio de Janeiro, que é a cidade terrível, eu nunca passei. Mas por quê? Porque o noticiário, ele é mais escondido, não é? Como é que você que está ali no dia a dia, não precisa falar mal da imprensa? Não, eu acho que o assunto de polícia e mesmo a cobertura policial, que nos anos 70, 80 era muito ligado ao Jornal Popular, sim, etc., virou, de certa forma, um assunto um pouco de mau gosto. Assim, às vezes você está num evento bacana, você falar de polícia é desagradável. Eu não sei se você contar um sequestro que aconteceu com você ou um assalto. É um assunto meio... é considerado um pouco de mau gosto. Eu acho que a gente começou, quer dizer, no meu caso, eu vejo, eu trabalho com isso, eu não trabalho só com polícia, eu trabalho também com um assunto policial, mas eu acho que hoje em dia mudou-se um pouco a abordagem, porque são, mais do que casos isolados, são grandes fenômenos sociais que acontecem, são grandes movimentos na cidade, são grandes fatos urbanos que acontecem nas periferias e que não tem mais só necessariamente uma abordagem de um crime bizarro que você vai abordar pelo extraordinário, pelo exótico, pelo grotesco. Não, são fenômenos que afetam toda a cidade. Eu acho que esse é um desafio. Eu acho que a gente briga para conseguir emplacar a matéria. É uma matéria que, de repente, você não tem uma popularidade. As pessoas falam, assunto de polícia vende. Mas não, a gente tem que brigar para emplacar esses assuntos, porque, pelo contrário, assunto tem pobre. Não que isso aconteça diariamente, mas a ideia geral é um pouco... Então, a gente tem que um pouco batalhar, mas porque são grandes fenômenos que acontecem na cidade. Eu não vejo mais só como um assunto policial. Eu acho que é um assunto social, é um assunto de cidade, é um assunto que... Mas não sei, talvez aqui no Rio às vezes acontece um pouco mais perto, né? Eu acho que em São Paulo é muito associado à periferia, então eu acho que a briga é um pouco para dar visibilidade, porque é meio afastado mesmo. As pessoas, de novo isso, é uma coisa que não afeta tanto o dia a dia, né? Não está, sei lá, tão presente como às vezes a gente tem a impressão que aqui no Rio é mais visível, não sei. O dia a dia dos leitores. Sim, dos leitores da Zona Sul, talvez. Luiz Eduardo, o Tropa de Elite 2 tem a ver com a milícia, né? Basicamente, né? Ao seu ver, o assunto, digamos, elas estão sendo controladas, estamos avançando, estamos conseguindo decapitar suas lideranças, ou o problema continua? Eu acho que, de certa forma, a resposta já está, pelo menos, em potência no filme, no Tropa de Elite 2, como também no nosso livro Elite da Tropa 2, porque ali a indicação é de que se trata também de um fenômeno mais amplo, que é indissociável da própria problemática institucional, política e policial. Porque os milicianos, esses policiais mafiosos, eles se organizam com pretensões políticas. São candidatos? Candidatos, eles mesmos, candidatos, representando grupos que brigam entre si, sempre há esses conflitos, mas muitas vezes eles são capazes de celebrar algum pacto para que da sua união eles extraiam mais força, e eles têm ambições. Houve muito avanço, entretanto. Eu acho que nós estamos num momento, nesse sentido, positivo no Rio de Janeiro, porque o problema continua sendo gravíssimo, mas houve um avanço no plano da consciência. Eu acho que o filme, os trabalhos da Vera Araújo no Globo e outras reportagens, etc., prepararam um caminho, pesquisas, o trabalho de Marcelo Freixo à frente da CPI das milícias, muito corajoso, foi fundamental. Eu acho que o nosso livro deu alguma contribuição, e a consciência se disseminou a tal ponto que ficou feio, nas eleições nós vimos isso, ficou feio elogiar a milícia.
porque, afinal de contas, a sua característica, a sua natureza criminosa e brutal emergiu com toda clareza. Porque já houve tempo em que a milícia era, digamos, tolerada. Mais do que isso, né? Ou autodefesa comunitária. Né? Eu me lembro, né, políticos importantes, lideranças políticas, defendendo, justificando, legitimando a milícia em nome da autodefesa comunitária, de teorias desse tipo. E as novelas retrataram o miliciano como alguém que, apesar de estar à margem da lei, porque afinal de contas era mais prático do que formalista, no fundo servia à comunidade e pensava na comunidade. Então, fazer com que esse mito seja substituído pela crueza da realidade, para que o espírito crítico se dissemine, foi importante. Mas, além disso, houve também um trabalho importante da Secretaria de Segurança Pública. O Beltrame garantiu a consecução de muitas investigações. A DRACO, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, tendo à frente o então delegado titular Cláudio Ferraz e toda a sua equipe. Recentemente ele foi... remanejado, etc. Houve problemas, mas eles foram capazes, ele e sua equipe, de fato, de prender mais de 400 milicianos, enquanto no período do governo anterior à primeira gestão de Sérgio Cabral, apenas 4 milicianos tinham sido presos, imagina, quando nós estávamos sob a regência de lideranças policiais que depois acabaram presas. Então, compreende-se essa negligência e essa cumplicidade tácita. E houve problemas para o próprio do delegado, que ousou prender esses 4 milicianos. Ele acabou na pior delegacia do Estado, e isso custou R$150 mil aos milicianos. Enfim, há uma história grotesca relativa a isso também. Mas, iniciado a primeira gestão de Sérgio Cabral, é verdade que conferiu-se à DRACO autonomia, com a garantia que lhe concedeu o Beltrame, com a garantia do governador. Nós temos de reconhecer e aplaudir isso. E a DRACO teve a coragem de, a despeito de enfrentar, inclusive, colegas e dificuldades, né, de levar adiante um esforço enorme. Não só a DRACO e o Cláudio Ferraz, mas houve outros delegados, outros policiais muito corajosos. Dizem os policiais na intimidade, meus amigos policiais dizem, enfrentar traficante, criminoso, não é problema para nós. Enfrentar um colega... Mas enfrentar um colega realmente dá medo. Dá medo. Não só é difícil, às vezes, afetivamente, mas dá medo. Porque eles sabem onde nós circulamos, onde está a nossa família. O traficante não sai do seu gueto para nos enfrentar, só no momento eventual, mas o policial, sobretudo organizado, que não tem limite, não tem pudor, etc., esse é muito perigoso. Então, nós devemos a essa turma, porque nós estamos falando criticamente da polícia, nós temos de reconhecer que há muita gente que tem aí arriscado a vida e nós mudamos o patamar. O problema persiste. Seria uma ilusão dizer que não. Mas nós estamos no outro patamar. Sobretudo, mudamos a consciência sobre o problema. Vera, e o risco do jornalista? Você já teve problemas, né? Quer dizer, quem é que queria te pegar? A milícia, o bandido? O miliciano é um bandido. Não, digo, é um dos bandido... piores... Claro, não, olha que coisa interessante, né? A gente lida tanto com traficantes quanto com policiais, né? Mas eu nunca tinha sido ameaçada por um traficante, assim. Tudo bem, na favela, no gueto dele, ali naquele ambiente dele, ele, lógico que ele vai te ameaçar com a arma na cabeça, olha, sai daqui, como eu já tive essa situação, vivi essa situação. Mas um policial, é como o próprio Luiz Eduardo falou, é muito mais complicado, ele tem os seus dados, ele tem acesso a mecanismos que o bandido não tem. Então, o traficante não tem. Mas o policial tem como levantar o seu endereço, o seu telefone, saber com quem você anda. Grampear o seu telefone. Então, é muito mais complicado. Então, ele chega rapidamente a você, né? Você está um belo dia dormindo na sua casa, de repente, de madrugada, você atende o telefone, ó, vou matar você, como aconteceu isso comigo. Né? Você se desestabiliza, você tem família, né? E muitas vezes os jornais não estão preparados para isso. Então? Porque, tanto na parte psicológica, que o jornalista fica realmente psicologicamente abalado, né, porque se te desestrutura totalmente, como a tua paz e segurança. A primeira coisa que o jornal, quer dizer, que a imprensa, no caso a empresa jornalística vai te oferecer são seguranças, mas as seguranças são policiais. Como é que você vai descobrir se aquele policial é da banda podre ou é da banda boa? E aí ele vai estar dentro da sua casa. Né? Então é uma situação muito complicada. É muito mais fácil se enfrentar. Acaba sequestrando o vizinho. Né? Exatamente. Acaba sequestrando o vizinho, como aconteceu, né? Acharam que era eu, mas realmente sequestraram o vizinho.
Liberaram o vizinho. Pediram desculpas. Desculpa, tá, foi mal. Era para mim, é óbvio, né? Enfim, é complicado. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do sociólogo, cientista político, Luiz Eduardo Soares, e dos jornalistas Vera Araújo e Bruno Paz Mansi. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.